Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Leonardo Souza, do site distribuidoresindependentes.com, e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês mais uma das nossas estratégias para que você possa obter um resultado financeiro ainda melhor dentro da Kingdom 777. Então venho apresentar para vocês o nosso projeto G15. Tá aí o símbolo do nosso projeto. Cada bolinha azul dessa aí representa uma conta diretor e já vocês vão saber do que eu estou falando. Então vamos partir para algumas observações e regras sobre o nosso projeto e sobre o funcionamento da estratégia. Ok, pessoal? Então vamos lá. A finalidade do projeto G15: construir uma estratégia de posicionamento de contas diretor dos novos cadastrados para os membros do grupo distribuidoresindependentes.com. Então, esse projeto consiste meramente numa estratégia, numa organização das contas dentro da nossa rede, de forma a beneficiar diretamente todos os membros do grupo e da rede. Ok? Deve ficar claro aqui, antes de tudo, que isso aqui não é uma estratégia desenvolvida pela empresa. Isso aqui é uma iniciativa que a liderança do nosso grupo fez a pedido dos próprios distribuidores. Ok? Então, as pessoas solicitaram que fosse desenvolvido algo desse tipo e nós desenvolvemos a estratégia G15. O investimento necessário para participar do grupo é um investimento de $1.999. É o valor de um plano diretor, tá ok? Se você ainda não conhece os planos da empresa, não sabe o que é um plano diretor, você pode pesquisar na nossa página, que nós temos aí uma página específica falando e explicando como funciona cada um dos planos da empresa. No G15 nós optamos por trabalhar com o plano mais vantajoso, tanto para o grupo quanto para a pessoa que está fazendo parte da Kingdom 77, que é o nosso plano diretor, ok? Então, a meta do nosso G15 é permitir que todos os participantes do grupo comprem somente uma conta diretor e sejam proprietários de 4 contas diretor no momento em que o grupo for desmembrado. Ok? Período de duração do grupo estima-se cerca de 100 dias, tá certo? Podendo esse número sofrer variações ou ser reduzido conforme a movimentação financeira da rede e a movimentação financeira da empresa. Detalhes do funcionamento: um dos nossos líderes do grupo distribuidoresindependentes.com será o síndico do grupo, ou seja, ele será o responsável por adquirir e movimentar os recursos financeiros até o desmembramento do grupo, sempre com a finalidade de adquirir novas contas para todos os membros. Ok? Os recursos que entrarem nas contas do grupo durante o período do projeto serão utilizados exclusivamente para o benefício do grupo. Tá certo, pessoal? Todo o processo vai acontecer com a maior transparência possível. Isso aí é uma coisa de que nós não abrimos mãos aqui no nosso site. Tá? A transparência ela é fundamental, por isso que vocês veem a quantidade de pessoas inscritas que nós temos até agora. O projeto não tem muito tempo, nós ainda não temos 100 dias de que o primeiro grupo foi estruturado e nós temos toda essa quantidade de pessoas que vocês estão vendo aí. Então nós temos aí na nossa página, no nosso site, na página do G15, pessoas do Brasil, dos mais diversos estados, pessoas de fora do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Ásia. Então as pessoas reconhecem a força desse projeto e participam juntamente conosco, porque apesar de o projeto ser muito bom, nós aliamos a isso uma transparência única, porque o nosso objetivo não é utilizar o G15 diretamente para gerar resultado financeiro para A ou B do grupo. O objetivo do G15 é aumentar o número de contas diretor dos membros. O resultado financeiro, posteriormente ao desmembramento do grupo, será meramente uma consequência do aumento do número de contas. Ok? Então, nós vamos atuar com a maior transparência possível e, para tanto, todos os 15 membros possuirão a senha da conta master de todas as 15 contas, para que todos possam acompanhar com total transparência a aquisição de todas as contas do grupo. Ok?
O Security Code, que é a nossa senha de segurança ou senha secundária, aquela necessária para movimentações financeiras, ela será de conhecimento exclusivo do síndico do grupo e será usada para aquisições de novas contas diretor. E por que isso, pessoal? Nós já fizemos uma experiência, tá? Onde os membros do grupo sabiam a senha secundária e infelizmente teve uma pessoa que utilizou a senha secundária e movimentou recursos do grupo, recursos que estavam reunidos na conta diretor em benefício do grupo, e ele fez uma transferência para sua conta individual, né? Eu não sei porque ele fez isso, porque fica gravado lá o registro de quem recebeu a movimentação. Rapidamente a gente olhou o login dele e já sabia quem era. Ele disse que ele não sabia como é que funcionava o sistema e queria somente fazer um teste. Para evitar esse tipo de complicação, não que vá acontecer novamente, mas para evitar que isso possa vir a acontecer um dia, somente o síndico fará a movimentação e será fiscalizado por 14 pessoas, ok? Então isso aí é a transparência que a gente vem buscando no projeto. Então todos os recursos financeiros recebidos pelas 15 contas serão transferidos para a conta número 1, a primeira conta do grupo 15, a partir da qual se fará as compras dos novos diretores do grupo, ok? Os cadastros dos novos diretores do projeto, assim como as 15 contas principais, serão feitos diretamente no nome de cada participante, de forma que, ao final, os 15 membros tenham 4 contas diretor diretamente no seu nome, sem ter que investir mais nenhum centavo do seu próprio bolso. Tá ok, pessoal? Durante o período de formação do grupo, as 15 contas não poderão ser trabalhadas individualmente pelo participante, ou seja, ele não fará ali naquela conta os seus cadastros particulares diretamente, uma vez que todos os recursos que entrarem no grupo serão usados na compra coletiva das contas diretor, tá ok? Então, se alguém se utilizar daquele login ou entrar lá naquela nova conta e fizer um cadastro individual de uma nova conta dele ou conta de outras pessoas ali naquela posição, todos os recursos gerados serão utilizados em benefício do grupo, porque ele é um grupo fechado. Tá ok, pessoal? Então, os cadastros, vocês poderão fazer os cadastros individuais depois que o grupo for desmembrado. Se a pessoa quiser começar a trabalhar imediatamente, é interessante que, além da conta dentro do G15, ela adquira uma conta na rede normal, porque o G15 ele é absolutamente opcional, somente para aquelas pessoas que acham interessante investir uma conta diretor e ter o resultado de 4 contas diretor. E a diferença entre esse número de contas, a diferença financeira, nós vamos observar daqui a pouco no final da apresentação, ok? Então o grupo será formado exclusivamente pelos 15 primeiros membros que confirmarem seu pagamento. Não haverá reserva de vaga para aguardar recursos de algum interessado. O grupo não aceitará mais ninguém depois de fechado. Tá ok, pessoal? Então, nós temos lá, por exemplo, na data de hoje nós estamos com o 7º grupo aberto e eu tenho uma fila lá de cerca de 42 pessoas em processo de confirmação. O que quer dizer em processo de confirmação? Quer dizer que a pessoa entrou no nosso site, entrou na página do G15, rolou até o final da página, preencheu o formulário, eu recebi os dados dela e entendo que se ela enviou todos os dados pessoais para o administrador do site, é porque ela quer fazer parte do G15. Então o nome dela entra na lista como em processo de confirmação, quer dizer que a pessoa ainda vai providenciar o pagamento. Ocorre que, ainda que a última pessoa que está em processo de confirmação, se ela confirmar primeiro o pagamento da sua unidade diretor, ela vai passar à frente de todas as outras e vai ocupar a próxima posição com pagamento confirmado. Tá ok, pessoal? É bom que isso fique bem claro para que as pessoas não achem que nós estamos privilegiando A ou B e passando à frente dos outros. Então, o que vai determinar a ordem das 15 primeiras pessoas é o pagamento. Então, se você preencheu o formulário hoje, tente fazer o pagamento o mais rápido possível, para que você garanta a sua posição.
Tá ok? Lembrando que se você não conseguir garantir a posição naquele grupo, imediatamente será aberto um próximo grupo, do qual provavelmente você fará parte. Assim a gente bate esse assunto que gera normalmente muita polêmica quando não é bem explicado. Então, como participar? Os interessados deverão acessar o nosso site e procurar pela página do grupo G15. Tá? Então tem o símbolo do G15 aqui que vocês já conhecem. Você vai achar esse símbolo facilmente aí na nossa página. Você clica e você entra direto no nosso site. Tá certo? Em seguida, você deverá buscar algum dos nossos atendentes e se informar sobre os procedimentos para cadastro. Você deverá ser orientado quanto à forma de pagamento, que grupo está aberto, onde tem vaga e qual será a sua posição. E quem vai fornecer todas essas informações para você será o atendente do nosso chat online, com o qual você pode contar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Caso você não consiga utilizar o chat online, nós temos também disponível o nosso grupo no WhatsApp, cujo número está informado na página, nós temos os atendentes do Skype, nós temos também o nosso e-mail e a página de contato, através da qual você poderá entrar em contato diretamente com a administração do site, ok? Então, assegurado esse valor, o valor do diretor, o interessado preenche o formulário de envio de dados para cadastro das suas contas diretor. Se for uma, ele vai pagar somente uma conta, obviamente. Se for mais de uma, ele pagará mais de uma. E eu só estou falando isso, parece redundância, mas muitas pessoas perguntam se elas podem ingressar no plano G15 com mais de uma conta diretor. E a resposta é sim. A pessoa pode ingressar com mais de uma conta diretor, não tem problema nenhum, tá ok? Então será criado um grupo de e-mails com o e-mail informado no formulário de cadastro, através do qual o síndico informará o grupo constantemente os recursos acumulados no período e quantas contas foram adquiridas e em nome de quem foram adquiridas, melhorando ainda mais o processo de transparência. Então vocês serão informados por e-mail de tudo que acontecer dentro do grupo G15 e aqueles que assim quiserem, vocês têm o login e a senha das 15 contas, vocês poderão entrar nas contas para confirmar aquelas informações que foram passadas por e-mail. Então a gente dobra o processo de fiscalização e aumenta o processo de transparência, que é a nossa finalidade no grupo G15, ok? Então vamos partir para a parte prática para vocês terem uma noção de como funcionará o aporte de recursos em razão da criação do grupo G15. Então o primeiro bônus que nós vamos analisar é o bônus de indicação direta. Então vocês sabem, a essa altura eu imagino que vocês já conheçam os bônus pagos pela empresa. Se não conhecem, vão ter alguma informação agora e poderão ter outras informações mais detalhadas na página dos bônus pagos pela empresa do nosso site, ok? Então aqui eu tenho um exemplo, D1 quer dizer diretor número 1 e D15 quer dizer diretor número 15, o último membro do grupo, tá ok? Então D1 vai indicar D2 e vai receber $380, tá certo? Lembrando que desses $380, a empresa vai tirar 20% desse valor e vai guardar na sua carteira eletrônica P-Point, dentro do seu back-office. E o restante, a diferença que sobra, que são os $304, vão para a sua carteira e-wallet, que é a sua carteira de movimentação instantânea, através da qual você poderá movimentar recursos. E quem fará isso, enquanto o G15 estiver em curso, será o síndico administrador do grupo, ok? Então D1, isso aqui é bastante simples, D1 indica D2, ganha 380, esse 380 cai no back-office de D1, D2 indica D3 e o D2 ganha 380, assim sucessivamente até o D14 indicar o D15 e ganhar 380. O resumo disso aí fica da seguinte forma, nós temos aqui uma tabela, através da qual a gente pode acompanhar, né? D1 indicou D2, ganha 304, que são os 380 já abatido, os 20% que a empresa guarda na sua carteira P-Point, tá? Você não perde, esse valor ainda é seu, só que ele está guardado na sua carteira virtual, para você utilizar futuramente, tá certo? Nos outros projetos da empresa. Então a gente consegue acompanhar aqui o desdobramento
do bônus de 304 até a gente chegar no D14, que é o último diretor que recebe 304 dólares em razão do cadastro direto do D15. Tá ok, pessoal? Então, nós tivemos um total aí de 14 ocorrências de 304 dólares, acumulamos no G15 um total de 4.256 dólares. Guardem esse valor, porque nós vamos ver o próximo bônus, que é o bônus de indicação indireta. Então, vocês já sabem que D1 é o diretor número 1 e o D2 é indicado direto do número 1. Quando o D2 indicar o D3, o que o D3 é em relação ao D1? Ele é indireto. Né? Não é verdade? Porque o D2 é direto e o D3 é indireto. Então, pelo D3 ser indireto do D1, o D1 vai receber o valor de 57 dólares. Esses 57 dólares, como sempre, regra da empresa, ela vai tirar 20%, vai guardar na sua carteira P-Point, sobra 45,60. Esses 45,60 você vai receber em razão de cada diretor indireto que estiver abaixo do seu diretor ou do diretor do G15 limitado até o 6º nível. Então vamos ver como é que fica isso aqui. Ó. O D1 vai receber de D3, D4, D5, D6 e D7, porque aqui ele completa o 6º nível. Vamos contar para ver se dá certo? Então tá aqui, ó. Primeiro nível do D1, ele não recebe porque o 2 é direto e a gente está falando do bônus direto, tá ok? O primeiro indireto dele é o D3, o segundo é o D4, D5, D6 e D7. Primeiro nível, segundo, terceiro, quarto, quinto e 6º nível aqui para o pagamento desse bônus para o D1. Ocorre que o D2 também faz jus, o D3 também faz jus e assim sucessivamente. E a última ocorrência desse bônus que nós temos é a ocorrência de D13, que ganha 45,60, em razão de D14 ter indicado diretamente o D15. Logo, o D15 é indireto de D13. Tá ok? E como é que fica o resumo desses bônus? Antes disso, eu vou mostrar para vocês aqui que quando for adquirida a segunda conta do grupo, tá certo? Esses diretores novos que forem adquiridos também vão receber esses bônus, tá? Então, vai cair lá no D1 o D3.2, D4.2, 5.2, 6.2, 7.2. Quer dizer, o 7.2 é a segunda conta do diretor 7, segunda conta do diretor 6, segunda conta do diretor 5 e assim sucessivamente, tá? Então esse bônus ele vai se repetindo nas novas contas que forem compradas. E como é que isso fica na nossa tabela? Então nós temos aqui, ó, as ocorrências com relação aos 15 primeiros diretores somente. Então, D1 recebe 45,60 de D3, 4, 5, 6 e 7. O D2 de 4, 5, 6, 7 e 8. O D3 de 5, 6, 7, 8, 9. E assim sucessivamente, até que o D13 recebe 45,60 pela indicação indireta do D15. Tá ok, pessoal? E o somatório disso fica da seguinte forma. Vão ser 55 ocorrências de 45,60, um total de 2.508 dólares. Guarde esse valor, some com o total do bônus anterior, porque nós vamos ver o próximo bônus que o G15 vai gerar para o grupo. Então está aqui o nosso bônus de matriz pessoal. Então você vai receber 4,80 cada vez que uma nova unidade de diretor surgir abaixo de você. Então, o diretor número 1 vai receber um total de 4,80, nesse caso aqui já abatido os 20%, tá? E o restante foi guardado na P-Point, como vocês já bem sabem. Então, ele tem o D2 abaixo dele, ele vai receber 4,80 de D2. O D2, 4,80 de D3, e assim até que o D14 receba 4,80 de D15. Então, isso é mais um bônus. A gente pode verificar na nossa tabela que ele vai ficar estruturado da seguinte forma, tá certo? Vocês veem que o desenho é diferente, tá? Então, o resumo disso aí vão ser 105 ocorrências de 4,80, totalizando 504 dólares. Guarde esse valor, some com os anteriores, porque nós vamos para o nosso próximo bônus. E aqui eu peço a atenção de vocês, que esse bônus ele é um dos bônus mais fortes da empresa, tá? E ele tem que ser muito bem compreendido, porque vocês vão usar essa informação mesmo após o desmembramento do G15. Porque, como vocês sabem, mesmo quando o G15 terminar, uma das características do grupo, além de você ter 4 contas diretor rendendo em seu nome,
você vai ter uma rede abaixo de você, uma rede pronta, uma rede formada, uma rede de 150 diretores após a primeira renovação. E você não indicou uma só pessoa para esse grupo. Por isso que é importante você entender esse bônus, ok? Então vamos lá. Qual é a regra da empresa? O nome desse bônus é bônus binário, ou conhecido também como bingo. O que é o bingo? Sempre que você acumula 1.900 pontos volume no seu lado esquerdo e 1.900 pontos volume no seu lado direito, a empresa te paga um bônus de $100, tá ok? Então, cada unidade diretor, ela te dá 1.900 pontos. As outras unidades que não são diretor, ela dá uma quantidade menor de pontos, e por isso que ela não é interessante para desenvolvimento do grupo, tá? A gente trabalha somente com a unidade diretor. Então, como eu disse, a empresa te paga $100 a cada vez que você forma esse par de 1.900 na esquerda, amarelo, e 1.900 na esquerda, amarelo, e 1.900 na direita, verde. A empresa te paga $100, como sempre, ela tira 20%, guarda na sua carteira a sua P-Wallet, e $80 ela vai jogar na sua E-Wallet. Então vamos ver como é que vai ficar o resumo de recebimento. Então, o diretor número 1, ele vai receber 7 ocorrências de $80. E de quem são essas 7 ocorrências? Vamos verificar, ó. Então, D2 mais D3. Aqui, ó, D2, 1.900, com D3, 1.900, $80. Mais 80 de D4 com D6, está aqui, D4, 1.900 amarelo, com D6, 1.900 verde. Então, a cor diferencia o lado. Esquerda com direita, 1.900 com 1.900, mais $80. E assim você segue até o final, até o último bônus de 80, que o primeiro diretor vai receber, que vai ser de D11 mais D15. Então, daqui, o D11 na esquerda e o D15 na direita. Esses diretores de baixo aqui estão na cor cinza, na cor diferente, porque eles não têm ninguém abaixo deles, eles não têm rede abaixo deles, então eles não recebem o bônus binário. Ok, pessoal? Mas não para por aí, porque diferente de outras empresas, apesar de a Kingdom 777 não ser uma empresa de marketing multinível, como vocês bem sabem, tá? Ela é uma empresa de capital social que utiliza o marketing multinível como estratégia de distribuição dos seus produtos e serviços, tá certo? Então, ele é um grupo empresarial que não depende do marketing multinível para se sustentar, para adquirir a sua sustentabilidade. Ele tem outras empresas que fazem isso, tá certo? Então ela distribui uma grande quantidade, mais de 95% de tudo que a Kingdom 777 faz, ela distribui para nós, distribuidores independentes. É por esse motivo que você jamais vai encontrar uma empresa de marketing multinível que pague o que paga a Kingdom 77 e tenha sustentabilidade. Você não vai encontrar, porque as empresas de marketing multinível dependem desses valores gerados para existir. Muitas delas. A Kingdom 777 não, porque ela representa um grupo de várias outras empresas que já existem há muito tempo e nunca precisaram do marketing multinível para se sustentar. Tá ok, pessoal? Entendido isso aí, a gente já pode entender um pouco mais sobre o multibinário. O que é isso? O binário, em muitas empresas de marketing multinível, quando o D2 pagou binário para você e o D3 pagou binário para você, é como se isso aqui se apagasse. Ele não gera mais binário para ninguém, porque eles já geraram o bônus binário para alguém. Como aqui a gente trabalha com o multibinário, olha que coisa incrível vai acontecer. O diretor número 2, ele também recebe o bônus de binário. Nesse caso, de D4 mais D5, que são esquerda e direita em relação a ele, D8 com D10 e D9 com D11, ok? O diretor número 3 também recebe o bônus de binário em razão da formação de 1.900 pontos de cada lado, de D6 com D7, D12 com D14 e D13 com D15, D13 com D15, tá, pessoal? E não para por aí.
os diretores de baixo, do D4 ao D7, cada um receberá $80 em razão da formação de par que eles têm diretamente abaixo deles, tá certo? Então, isso aí traz para a gente um total de 17 ocorrências no valor de $80, totalizando $1.360, que você guarda esse valor, soma com os bônus anteriores, tá? Porque a gente vai partir para uma atualização muito importante agora, tá? Uma atualização que aconteceu em 2014, a gente vai ver como funciona. Então tá aqui, ó. Até agora, quais bônus nós vimos? Bônus de referência direta. Nós ganhamos lá, como você viu, $4.149. Referência indireta, 2.508. Bônus de matriz pessoal, $504. E bônus binários, $1.360. Totalizamos até agora $8.521. Somente com esse valor aqui, o que acontece? No dia seguinte, quando bater esses bônus, você já pode, o síndico do grupo já vai comprar 4 novas contas. Então, do primeiro ao quarto diretor, no dia seguinte, ele já tem 2 contas e não tem mais uma. E sobra $525 que o síndico vai guardar com os próximos bônus, com a movimentação financeira da rede, para adquirir novas unidades de diretor. Tá ok, pessoal? E aqui a gente vai verificar a atualização que eu falei para você. Então, é sobre o nosso bônus diário de 16 Kingdom Points. Vocês bem sabem que diariamente a empresa te concede 16 Kingdom Points. A equivalência de Kingdom Points é cerca de $1, tá? Cada Kingdom Points vale $1. Então, a empresa te concede 16 Kingdom Points. Antigamente, antes do mês de janeiro, tá, de 2014, esses 16 Kingdom Points, se você bem conhece a empresa, você sabia que eles eram depositados na sua e-wallet, na sua carteira, né, eletrônica, onde você pode fazer transferências e movimentações financeiras, tá? Então ele era um bônus fixo. Agora ele deixou de ser um bônus fixo. E é por isso que ele merece ser estudado à parte dentro do G15, porque ele vai influenciar diretamente, mas ele tem um valor variável. Vamos entender como é que funciona. Então, a empresa criou, né, divulgou no mês de janeiro a criação da nova plataforma, que é a plataforma Kingdom Trade. Isso aqui é literalmente como se fosse uma bolsa de valores, tá? Onde você pode acompanhar um gráfico com a valorização dos produtos e dos pontos que são comercializados ali dentro. Se você já operou bolsa de valores, você sabe que eles também trabalham com pontos, né? Já gerou hoje 80 milhões de pontos, 20 mil pontos, 40 milhões de pontos. Então isso aí determina a alta e a baixa, aliado à demanda, né, de compra e de venda dos pontos. Você tem aí a flutuação do preço de cada ponto, de cada Kingdom ponto. Ok, pessoal? Então vamos ver como é que funciona isso a partir de agora e de que forma isso vai interferir no nosso G15. Tá ok? Vamos lá. Então, possibilidades dos dias de remessa da carteira 777 Point para Kingdom Trade. Se você observar, a partir de janeiro de 2014, para quem já é cadastrado antes dessa data não tinha isso. Se você se cadastrou de janeiro em diante, você já vai ver que funciona dessa forma. Você tem uma quarta carteira eletrônica, chamada 777 Point. Essa carteira vai receber os 16 Kingdom Points que a empresa deposita para você diariamente. Lembrando que, na verdade, a empresa deposita 32, mas metade desses Kingdom Points ela vai alocar na sua segunda carteira virtual, que é a sua carteira, tá, B-Wallet, que é a carteira que você vai usar para fazer a sua renovação. Então, quando você for renovar a sua unidade de diretor, você não vai ter que, como se faz em outros marketing multiníveis, você ter que tirar dinheiro do bolso e adquirir uma nova unidade. A empresa já faz essa poupança para você e você utiliza lá esse dinheirinho que está guardado para você renovar sua unidade de diretor. Mas isso não é assunto para esse vídeo, tá? Vamos prosseguir aqui no entendimento dos nossos Kingdom Points. Então eu vou trazer aqui alguns exemplos de como isso vai funcionar dentro da Kingdom Trade e de que forma isso vai interferir no G15. Lembrando que isso aqui são exemplos fictícios, ok, pessoal? Então vamos lá. Você transferiu, suponhamos,
que o síndico do grupo, aliás, não você, o síndico do grupo transferiu 16 Kingdom Points de uma determinada conta para dentro da Kingdom Trade. E lá ele comprou os pontos por 1.0. Comprou por 1, ok? Se ele comprou por 1.0, ele vai depois vender por 1.9. Suponhamos que no momento que ele decidiu vender, o preço que a Kingdom Trade está pagando é 1.9. Então aqueles 16 Kingdom Points se multiplicaram e se tornaram 30 Kingdom Points. Isso aqui ajuda diretamente a todos os distribuidores da empresa e principalmente aos grupos de investimento, como é o caso do nosso G15. Tá ok? Porque isso aqui potencializa. Onde eu contaria com 16 Kingdom Points para movimentar o grupo, eu conto com 30 Kingdom Points. Mas vários cenários podem acontecer dentro da Kingdom Trade. Um segundo cenário, por exemplo, ele comprou com os mesmos 16 Kingdom Points, ele comprou por 1,25 dentro da Kingdom Trade e vendeu por 3,4. Aqui ele já ganha 43 Kingdom Points. Então aqueles nossos 16 Kingdom Points diários já não são mais 16, eles são 43 Kingdom Points. Agora eu vou trazer dois exemplos diferentes com o mesmo valor de compra, para vocês entenderem como muda. Então tá lá, 16 Kingdom Points. Se ele comprou por 2.3 nos dois casos, o que acontece? Se ele vende por 5.9, ele tem 41 Kingdom Points. Ok, mas se ele vende por 15.4, ele tem 107 Kingdom Points. E pode chegar a 15.4? Pode, porque a tabela da empresa, na data de hoje, tá? Ela está escalonada até os 20 pontos, até 20.0. No nosso caso aqui, eu estou fazendo um exemplo com 15.4. Vocês veem que é possível transformar os nossos 16, que a gente contaria para movimentar o nosso grupo, em 107. Lembrando que nós somos 15. Ao final do grupo, nós seremos 75. E na primeira renovação, nós seremos 150 diretores. Olha a força que a Kingdom Trade traz para dentro da nossa estratégia. Então, é algo que, apesar de não ser fixo, é algo que faz muita diferença. Só para fechar, nós temos aqui um quinto exemplo e um sexto exemplo, onde eu trago aqui um cenário de compra com valor alto, com 5.0. Ele pode comprar, vender no valor máximo, que é 20, vai ganhar 64 Kingdom Points, porque ele comprou num preço muito alto, tá certo? E aqui ele compra por 1.18, é um cenário extremamente benéfico, mas totalmente possível. Ele entrou num bom dia, num bom horário e comprou por 1.18. Mas quando ele vendeu por 7.6, porque a demanda por pontos estava muito alta. Tinha muita gente ao redor do mundo comprando pontos dentro da Kingdom Trade. Quando a demanda está alta, regra de mercado, como todos sabem, o preço sobe. Nesse caso aqui, 17.6, os nossos 16 Kingdom Points viraram 238 Kingdom Points. Eu acho que eu não preciso falar mais nada, que vocês já entenderam a força da Kingdom Trade no nosso projeto, tá ok? E aí você pensa, Leonardo, mas se isso aí é flutuante, de que forma a gente chega num parâmetro para encaixar esse bônus dentro da nossa conta do G15? É fácil, pessoal, é o seguinte, os cálculos do grupo são feitos imaginando um cenário neutro de movimentação financeira na Kingdom Trade, onde os pontos são comprados por 1.0 e vendidos por 1.0, sem qualquer tipo de valorização, ou seja, qualquer resultado melhor é lucro para o grupo. Tá ok, pessoal? Então a gente nunca vai ser surpreendido negativamente, porque nós estamos nivelando por baixo. E aí a gente já pode observar a nossa tabela aqui dos nossos 16 diários, tá? Esse bônus de 16. Então, você vai pensar, é 16? Ah, e se for 32? Melhor ainda. Se for 40? Melhor ainda. Vamos raciocinar com 16 para a gente manter um planejamento realista e contar com o que vier de melhor como uma novidade, como uma surpresa boa para o grupo. Tá certo? Então tá lá. Com um dia, nós somos 15 diretores dentro do grupo. Nós vamos juntar com esse bônus aqui $240. Tá ok? Com 6 dias, nós vamos juntar
$1.440. E com 9 dias, nós vamos juntar $2.160, o que é suficiente para adquirir uma nova unidade de diretor. Eu só lembro para vocês que eu estou somando somente esse bônus. Esse valor aqui eu teria que somar com todos aqueles que nós vimos anteriormente. Eu estou contando somente o bônus de $16. Então, com 9 dias de plano diretor acontecendo, nós teríamos um valor de 2.160. E quanto maior for o nosso número de diretores, maior será o total. É óbvio. Lembrando que nós vamos chegar, aqui onde está D15, nós vamos chegar no nosso grupo até o D75. Então isso aqui vai aumentar bastante. E quanto mais aumentar, melhor para o grupo. Ok, pessoal? Vamos aqui dar prosseguimento. Então, período para adquirir um novo diretor, se a gente for contar somente esse bônus, 9 dias, nós já vimos. Então, com 20 diretores, a gente aí com 6 dias já estaria adquirindo um novo diretor somente com esse bônus, tá? Ao passo que você, se tivesse com o seu diretor sozinho, comprado fora do G15, no mesmo período, você teria o valor de somente $144. O que não dá para movimentar absolutamente nada dentro da empresa. Tá ok, pessoal? Então, isso é a força do trabalho em conjunto. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Vocês já conhecem bem esse ditado. Dando prosseguimento, então, o objetivo final do grupo para a sua unidade diretor. Presta bastante atenção. Então, o rendimento do seu único diretor antes do G15, então você decidiu adquirir uma unidade diretor, você gostou da empresa, você teve a inteligência de perceber que a Kingdom 777 é uma oportunidade de ouro, uma oportunidade única de você dar uma alavancada na sua vida financeira, mas você decidiu comprar o seu diretor solto na rede. Leonardo, eu não quero fazer parte do G15. Eu quero uma unidade diretor, mas quero que você posicione ele fora da rede. Farei como você deseja. O seu diretor será posicionado fora da rede e no mesmo dia você já poderá começar a movimentar o seu back-office, porque o diretor já é seu no mesmo dia do cadastro, ok? Só que você vai ganhar com esse diretor $16 de um dia, $96 por semana, o que dá $384 por mês. Multiplicando aí pelo dólar de 2,42, que foi a última cotação oficial da empresa, ela congelou o dólar nesse valor, a gente vai chegar aí num total de R$929 por mês com um diretor. É um bom valor? Claro que é. R$929 por mês é mais que um salário mínimo. Tá? Tem muita gente mesmo, que trabalha muito o mês inteiro e não ganha R$929 por mês. Então, parabéns. O seu diretor não faz parte do G15, mesmo assim, você tem um excelente rendimento no final do mês, que dá para resolver uma série de problemas aí. Dá para pagar muita conta, dá para fazer compra de mês aí para sua casa, enfim. Dá para pagar a prestação do carro, você faz o que quiser, porque R$929 hoje no Brasil é muito dinheiro. Tá ok, pessoal? Mas vamos aqui fazer uma progressão. Rendimento dos seus 4 diretores depois do G15. Você passa a ganhar 64 no dia. 384 que era no mês, agora é na semana. Você tem $1.536 no mês, o que totaliza R$3.717,12 no final de cada mês. R$3.700 por mês. Tem muita gente boa no Brasil que não ganha, com curso superior, com especialização, que não ganha um valor como esse no final do mês. Então isso é muito forte. O resultado do projeto é muito forte. Para você entender a força dessa diferença, se você projetar isso para uma diferença anual, o que você vai ter? Antes do G15, o seu diretor renderia para você no final do ano R$11.151,36. Depois do G15, o seu diretor vai render para você R$44.605,44, porque você tem 4 unidades de diretor, você não tem mais uma unidade de diretor. E a diferença dessa conta é R$33.454,08. Esse é o valor que você joga pela janela quando você decide ingressar na empresa fora do G15.
quando você decide ingressar na empresa somente com uma conta diretor isolada. Tá ok, pessoal? Lembrando que eu estou considerando, para esses números aqui, eu estou considerando somente os ganhos diários, os ganhos de 16, que vocês já viram, que podem aumentar e muito, e podem se somar aos outros bônus que a empresa paga. E ainda tem bônus que eu ainda nem considerei nesse vídeo. O bônus de matriz global, o bônus diferencial, tá? Você tem o novo bônus da empresa, que é o cadastro lá dos comerciantes, que você ganha a porcentagem de tudo que for vendido no Kingdom Card. O objetivo do vídeo não é explicar. O que eu quero dizer para vocês é que o projeto é muito mais forte do que isso que vocês estão vendo aqui nesse momento. Se os números que estão na tela já são suficientes para despertar em você a vontade de fazer parte do projeto, se você trouxer isso para um cenário mais completo dentro da empresa, você vai ver que esses números vão ficar ainda mais fortes. Tá ok, pessoal? Então, vale muito a pena fazer parte da nossa estratégia, da estratégia G15, ok? Então, eu venho mostrar para vocês mais uma vez aí a imagem do grupo. Isso aí é o que vai acontecer com você. Você vai entrar com o seu primeiro diretor, e ao final eu vou devolver para você, o nosso grupo vai devolver para você o segundo, o terceiro e o quarto diretor, sem você ter investido mais nenhum centavo do seu bolso. A sua economia foi de $6.000, porque cada unidade de diretor, você pode colocar aí que custa $2.000, você ganhou literalmente, mais 3 unidades de diretor, você ganhou $6.000, mais de R$12.000. Tá certo? Somente por ter ingressado no grupo G15. Então, pessoal, fica aí a dica para vocês. Essa aí foi a explicação atualizada em 2014 do grupo. Lembrando que nós temos que acompanhar a movimentação da empresa. Se a empresa desenvolver alguma mudança que interfira diretamente no nosso grupo, nós vamos sim ter que atualizar o grupo, porque o grupo está diretamente ligado às estratégias que a empresa coloca para nós distribuidores. Então, se existe alguma mudança radical que mexe nos bônus, que mexe na forma de trabalho e vai influenciar financeiramente para mais ou para menos, nós vamos atualizar o nosso vídeo do G15. Tá certo? Porque é compromisso nosso manter com vocês uma promessa de que a gente pode cumprir. E a promessa de vocês no dia de hoje é que vocês receberão 4 contas diretor e não mais do que isso, porque nós não podemos permitir que essas contas diretor cheguem aos 100 dias, porque a renovação ela é responsabilidade de cada um de nós. Tá certo? Nós não podemos assumir a responsabilidade de renovar 75 contas ou quantas contas forem que fizerem o seu aniversário de 100 dias. Quem vai fazer isso é você, é o dono das contas e da maneira que você quiser, da forma que você quiser, quando você achar necessário. Tá ok? Então, fica aí a dica para vocês, essa aí é a nossa estratégia. Seja muito bem-vindo ao nosso grupo, pode contar com o nosso suporte 24 horas, que nós estamos aqui trabalhando pelo sucesso de todos. Um abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.